A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos de todo o nosso Brasil e os demais em outras partes do mundo que vão acompanhar este vídeo, porque as aflições que se tem aqui no Brasil não estão apenas restritas ao Brasil, mas aflições elas têm sido em todo o mundo as mesmas. É o combate ao novo coronavírus, com medidas duras dos governos, tanto na esfera federal, como estadual, como governos municipais. Notícias todo dia. Parece que há um bombardeio de notícias em todos os meios de comunicação, desde os meios oficiais, desde os telejornais, jornais radiofônicos e também através das mídias sociais. Só se falam no novo coronavírus. Testes, ou seja, maneiras de combater, medicamentos, vacinas, mesmo em meio a um avanço científico tão significativo, mas nós vemos que a dificuldade de combater esse vírus, de chegar a um medicamento de fato eficaz, de chegarmos a uma vacina preventiva. Então o mundo vive um terror. Os principais centros comerciais do mundo fecham-se as portas. Os cartões postais do mundo fechados para a população. Eu resido aqui em São Paulo, epicentro do coronavírus no Brasil, onde eu vejo o medo, o pavor no coração das pessoas, se trancando dentro de casa, com o comércio, com toda a vida, a agitação dessa grande cidade chamada São Paulo, como de um dia para a noite, essa cidade silenciou-se, acalmou e dá ares de uma cidade interiorana. Tudo por conta do novo coronavírus. Todo dia, notícias de mais mortes, de mais pessoas que foram contaminadas com o novo coronavírus. Eu vejo de fato uma população preocupada, com medo, em pânico. Eu queria poder aqui descrever para você, falar mais sobre o Covid-19, sobre a sua letalidade, suas causas e maneiras de evitar, de manter-se uma higienização de acordo com as orientações sanitárias que temos recebido de todo o Brasil. Confesso que não tenho muitas informações sobre esse novo vírus. Não só eu, mas parece que até os cientistas, até parece que os estudiosos do tema têm dificuldade para entender este vírus que sofre mutações. Mas uma coisa, queridos e amados irmãos, eu posso dizer para vocês, que é o caminho da palavra de Deus. Quando nós costumeiramente abrimos a Bíblia e lemos a palavra, parece que as realidades que estão contidas nessa palavra, parece que não são para os nossos dias, parece que não são para os nossos momentos, parece que as palavras que estão escritas nesse texto sagrado é para uma outra geração, é para um outro povo, é para uma outra sociedade. Mas de fato agora, com a chegada do novo coronavírus, nós começamos a entender que nós estamos inclusos nessa realidade. Estamos passando por um momento novo na história. Um momento em que abraçar não é mais prova de amor, que beijo não é mais carinho. É de fato aquele texto bíblico que vai nos dizer: há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Então nós estamos vivendo justamente um momento difícil de entender.
e de explicar. Mas para nós que temos Cristo Jesus, temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta aqui no Salmo de número 91. Salmo que muitas das vezes é colocado na parede da casa como forma de proteção. Bíblias que às vezes são abertas no Salmo 91 e são colocadas na estante, na sala, em um local visível, como se o texto aberto em si produzisse algum efeito. Mas não, esse texto só produz efeito se ele estiver entranhado em nossos corações. É preciso essa palavra de Deus estar dentro de nós. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. É mais ou menos você descobrir o antídoto ou a vacina contra o novo coronavírus e você colocar a vacina em cima da tua estante ou dentro da tua geladeira. A vacina não terá efeito prático dentro da geladeira. Ela só terá efeito prático se essa vacina for aplicada intramuscular no teu sangue, na corrente sanguínea, produzindo anticorpos e produzindo um mecanismo de defesa no seu corpo. Assim também é a palavra de Deus. A Bíblia apenas na estante, o Salmo 91 apenas colado no para-brisa do seu carro, não lhe garante nenhuma proteção. Mas essa palavra que prego, que falo agora, dentro do teu coração, dentro da tua alma e do teu espírito, produzirá paz para você em tempo de guerra. Queridos e amados, eu sei que a lesão, eu sei que o malefício do vírus, causando efeitos de pneumonia no pulmão dos que por ele estão infectados, sendo muito letal na vida das pessoas que têm problemas respiratórios e alguma degradação no sistema imunológico. Eu sei que ele é letal, mas eu tenho visto e tenho me preocupado com algo que tem passado despercebido: a saúde mental das pessoas. As pessoas precisam ter paz, as pessoas precisam ter equilíbrio. Parece que o medo e o pavor vão deixando nas pessoas lesões na mente, no coração, deixando as pessoas em um estado de medo e de assombro. Parece que eu vejo a voz de Deus ecoar como a voz de Gideão: digam aos medrosos e covardes que voltem para trás. A igreja do Senhor não vai parar. A igreja do Senhor, ela vai se alimentar do Salmo 91 dentro da sua alma, vai comer essa palavra. A Bíblia nos garante em Salmo 91, verso de número 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo do terror da noite, nem de seta que vem de dia. Não terás medo. Você é um cristão, meu irmão. Você também assistindo agora, ouvindo essas palavras desse vídeo, você é um servo de Deus. O que você teme tanto? Qual é o teu medo? A Bíblia diz para nós temer um que pode tocar no nosso corpo e pode mandar a alma para o inferno. A esse nós devemos temer. A esse nós devemos obedecer. A esse nós devemos escutar. Agora nós não vamos, de forma alguma, deixar que a nossa mente seja atribulada por mecanismo de informações que muitas vezes vêm carregados de cunho político. Informações que vêm pelas mídias sociais, pelo rádio, pela televisão, que muitos vídeos e muitas dessas informações, elas estão carregadas de interesse político. Claro, eu sei, existem informações coerentes e sérias. Eu não estou aqui orientando ninguém a não obedecer
a higienização, aquilo que a nossa, ou seja, aquilo que os governos nos orientam, ou seja, a vida social, reclusa, amém, estamos fazendo isso, estamos ficando dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Não estou orientando ninguém a desobedecer às orientações sanitárias. Não é isso. Eu estou tentando proteger a sua mente. Eu estou tentando proteger o seu cérebro, que muitas vezes absorve as informações da mídia tão facilmente, mas não absorve aquilo que Deus fala, aquilo que o Senhor está falando para nós. O Salmo 91, no versículo 10, vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos que confiar no poder dessa palavra. Nós temos que acreditar no poder dessa mensagem. Nós temos que andar de cabeça erguida dizendo: há um Deus que nos protege, há um Deus que nos abençoa, há um Deus que dirige os nossos caminhos, e nós não vamos andar assombrados, porque a notícia que vem: morreu tantos estão infectados. A mídia não há interesse de passar boas notícias, porque notícias boas não chamam atenção nas páginas dos jornais. Número dos que foram curados não chama atenção nos jornais. Quantas pessoas foram contaminadas e foram assintomáticas, não tiveram nenhum sintoma. Contraíram o coronavírus esteve no corpo, mas o próprio corpo expulsou o vírus e essa pessoa não teve nenhum sintoma, febril, nem dores, nenhum mal. Mas isso a mídia também não faz questão de divulgar. Quantos que foram curados estão aí normalmente seguindo a sua vida, mas também não traz holofotes, não traz atenção da população. E a mídia não tem interesse de trazer isso ao conhecimento da população. O que traz repercussão é o número de mortes, é o número de pessoas que morreram, é o número de pessoas contaminadas, trazendo pânico. Parece que é a estratégia dos predadores, né? Os predadores, os animais que são predadores, eles gostam do pânico. Entram no meio do rebanho e causam pânico. E no meio do pânico eles têm mais facilidade de apanhar a sua presa. Só que tem um povo que não entra em pânico. O povo de Deus não entra em pânico. O povo de Deus tem uma fé viva, uma fé colocada no Senhor. O povo de Deus não se espanta por coronavírus, por qualquer tipo de influenza. Não se espanta com H1N1, com gripe aviária, com gripe do frango. Nós não espantamos. Sabe por quê? Nós temos um Deus que nos garante vida após a morte. Há um texto da palavra que diz que se nós esperarmos no Senhor apenas para essa vida, somos os mais miseráveis. Somos os mais miseráveis. Mas nós cristãos servimos a Deus esperando um novo céu, esperando uma nova terra. Eu ouvi e assisti o vídeo que o nosso querido pastor Fernando Koenig, falando sobre o céu, falando sobre a volta de Jesus. Eu não entendo que desespero é esse que a população está vivendo. Eu não sei que desespero é esse que alguns cristãos, também assombrados, se ordenado está para o homem morrer uma vez, vindo depois o juízo. Você vai morrer com coronavírus, com infarto fulminante, com um câncer, ou simplesmente vai fechar os seus olhos, uma falência múltipla dos órgãos, e você vai dormir por uma parada respiratória ou cardíaca, porque nós vamos partir dessa vida. Mas enquanto tiver força em nós, a palavra de Deus estará em nossas mãos. A Bíblia nos diz que pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás os pés o leão jovem e a serpente. Meu Deus,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente tem descanso. Há descanso para nós em meio à pandemia. Há descanso para o povo de Deus em meio ao caos. Em meio a tantas notícias que é para assombrar. Parece que é algo novo. Faço menção de uma fala do pastor Natanael, quando ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não é nada novo. Provas vão vir, lutas vão vir. Mas o importante é quem está conosco no meio das lutas. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não tenho medo, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Você está entendendo? Há consolo em meio à pandemia. Há consolo em meio ao desemprego. Há consolo de Deus em meio à insegurança financeira, ao conturbado mercado financeiro mundial. Há segurança. O Senhor está segurando em tuas mãos. O Senhor vai te dar vitória no meio dessas provas. Então coloca a tua visão no céu. Coloca o teu olhar para Jesus. Aqui na terra seremos passageiros. Tudo passa, mas nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Então por que viver em pânico? Por que viver em medo? Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Ademar pregou poucos dias antes de vir a ordenança dos nossos governos a fecharem o templo. Ele viria para São Bernardo em novembro, foi em outubro que ele esteve aqui. O pastor Ademar viria pregar aqui em São Bernardo no final de outubro, e ele pregou em Curitiba, antes de vir para cá em outubro do ano de 2019. Ele falava sobre as instituições, que muita instituição, ela se corrompe com o passar das gerações. Depois de 40 anos, as gerações se corrompem, ficam de pé, ou seja, somente o nome, se corrompe. E ele dizia sobre algo terrível. Ele falava assim: amanhã ou depois, pode o governo vir aqui e fechar esse salão. Está na mensagem que ele pregou. Pode fechar esse salão. Mas a igreja do Senhor permanece pura. A instituição pode se corromper. A placa pode se corromper. Mas aqueles que estão em Cristo, a igreja eleita do Senhor, não se contaminarão. Andarão de branco com o Senhor Jesus. E eu me lembro do pastor pregando isso e dizendo, ainda citando: amanhã ou depois pode acontecer algo que as igrejas sejam fechadas. E não sabíamos que estava tão próximo e de que maneira iria acontecer isso. Mas está aí o fato. As igrejas estão no Brasil fechadas por orientação do governo, por ações sanitárias, para que não propague esse vírus. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, ela está livre. Ela está cultuando a Deus na sua casa, cultuando a Deus no seu recinto, com a sua família, e com um coração tranquilo, entendendo que logo, logo essa luta vai passar e que nós estaremos com Cristo no céu. Então não deixe a sua mente carregada de tantas notícias, de cunho, muitas das vezes político, que trazem transtornos neurológicos para a tua mente. Mas descanse a tua mente no Senhor, confia nele e o mais ele fará por vós. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, e que as bênçãos de Deus estejam na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus.